Vamos ler o texto, Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, 11. Diz assim, palavras de João: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. O profeta João, irmãos, nos traz uma grande necessidade do fogo, pois após nos arrependermos, como ele expressa ao batismo nas águas, ele diz que o Espírito Santo irá nos ajudar a conservar o nosso arrependimento. Por isso que era necessário ser batizado com fogo. Era por isso que ele diz: espera aí, vai vir um que não apenas vai batizar vocês nas águas, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Lucas capítulo 3, versículo 15 ao 18, ele traz a mesma expressão, mas com uma profundidade um pouco a mais que Mateus. Lucas vai escrever assim: o povo estava em grande expectativa, questionando aos seus corações se acaso João não seria o Messias ou o Cristo. João respondeu a todos e disse: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu. Diga: mais poderoso. Aleluia, mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E olha o 17, irmãos, olha a profundidade de que Lucas está dizendo. Ele traz a pá em suas mãos, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava ao povo e lhe pregava as boas novas. Para que serve a pá, irmãos? João diz que Jesus ia trazer a pá. Para que serve a pá? A pá serve para limpar e juntar, né? Como disse bem João. Mas ele também diz que esse que traria a pá também traria o fogo. Ele diz que ele traria um fogo que queimaria a palha, e que esse fogo nunca se apagaria. O Espírito Santo irá queimar tanto em nós, mas tanto que seremos consumidos pela glória de Deus, ao ponto de iniciarmos o processo da santificação. Quando João expressou que Jesus traria a pá, Jesus traria aquilo que poderia ajuntar e limpar, né? E além da pá, Jesus traria também o fogo. João estava falando de santificação. Não adiantaria apenas João batizar com arrependimento, mas precisava conservar esse arrependimento. E esse arrependimento ele só poderia ser conservado a partir da presença do amado Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convenceria, é Ele que daria vida ao homem para que o homem pudesse resistir e pudesse mudar de vida. 1 Coríntios capítulo 6, escute, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, vai dizer: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Diga comigo: eu fui lavado, fui santificado, fui justificado, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, embora eu goste, irmãos, o que eu estou dizendo hoje não estou falando contra, embora eu goste de toda a movimentação do fogo, de toda a manifestação do Espírito Santo, falar em línguas, pular em mistério, dançar, eu sou um que gosto muito disso, mas a Bíblia vai nos afirmar que esse não foi o principal intuito do Espírito Santo.
O Espírito Santo foi nos dado com o grande intuito de quê? De te ajudar no processo da santificação, de te melhorar como pessoa, de te melhorar como crente. Aleluia! E é por isso que 1 Coríntios, palavra do apóstolo Paulo, ele está ressaltando: alguns de vocês foram assim como pecadores, contaminados, sujos, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Levítico capítulo 20, versículo 8. Olha o que diz: obedeçam os meus decretos e pratique-nos, eu, Senhor, que os santifico. Nada que eu e você fizer, nós poderemos nos tornar mais santos. Nada do que nós fizermos, ainda que a gente seja homens de oração, homens de consagração, isso não irá limpar a sua vida. O único que pode limpar a sua vida, o único que pode te santificar é a pessoa do Espírito Santo. Se você pudesse fazer isso sozinho, não precisaria da presença do Espírito Santo. Se a Bíblia por escrito fosse o suficiente de limpar você, você não precisaria do Espírito Santo. Mas a Bíblia nos afirma de que Jesus nos enviou o Espírito Santo com um propósito, amém? E esse propósito foi nos santificar. 1 Tessalonicenses 4:3. Nós vamos ler bastante hoje. Calma. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se de toda imoralidade. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque por meio de um único sacrifício, eu vou ler de novo. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aleluia, aleluia, irmãos. Aleluia, aleluia. Eu e você fomos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Aleluia, nós fomos melhorados em Cristo Jesus. Aleluia, por isso que o Espírito Santo já chegou para você e disse: ó, pare de dar desculpa. Porque a sua desculpa não está servindo para nada. A sua desculpa de que não consegue, de que está difícil, não está convencendo o Senhor. Não. Não está. Porque Ele já te deu tudo. Existe algo dentro de você que é o suficiente para mudar a sua vida e mudar o seu destino. Aquilo que queima dentro de você é o suficiente para tirar você dos ciclos viciosos. Aleluia! E aqui está o primeiro segredo do porquê precisamos do fogo. Precisamos do fogo porque o Espírito Santo vai nos ajudar em todas as nossas fraquezas. Ele vai nos ajudar a romper, Ele vai nos ajudar a santificar, Ele vai ajudar a vencer o pecado. Então, o primeiro segredo do porquê precisamos do fogo é que nenhum homem é capaz de santificar a si mesmo. Eu não sei você, mas quantas vezes eu encontrei com pessoas em salas de aconselhamento e a pessoa disse assim: não, pastor, eu estou bem aqui, eu gosto da igreja, eu gosto do louvor, eu gosto da palavra, mas sabe o que é, pastor? Eu ainda preciso deixar algumas coisas. Eu ainda não quero fazer um compromisso com Jesus, sabe por quê? Porque eu sei, sabe, que assim é difícil, o negócio é complicado. Não, pastor, eu não posso assumir uma responsabilidade, eu não posso assumir uma liderança, eu não posso assumir um cargo eclesiástico, por quê? O Senhor está dizendo: pare de dar desculpa, porque eu coloquei dentro de você o fogo que consome toda a palha, o fogo que consome, que queima tudo que há de escuridão, tudo que há de pecado em nós. Este fogo está aí para isso, amém? Se assim fosse, se nós pudéssemos santificar a nós mesmos, Jesus não teria vindo, não teria morrido para nos salvar.
e teria sido em vão o sacrifício de Jesus. Mas o Espírito Santo veio trazendo fogo para me purificar, para te purificar, e o fogo para nos consumir. Mateus e Lucas, irmãos, expressa, é incrível como Mateus e Lucas é detalhista, quando diz que Jesus não iria apenas batizar a gente com o Espírito Santo, mas ele batizaria com fogo. Marcos não diz isso, Marcos diz apenas que Jesus viria e nos batizaria com o Espírito Santo. E Marcos errou nessa expressão? Não, porque só falar da presença do Espírito Santo significa fogo, significa alguém que viria mudar a nossa história, a nossa vida. Então Marcos não errou, a expressão do Espírito já é uma expressão suficiente para isso. Porém, Mateus e Lucas deu uma profundidade muito poderosa quando eles afirmaram que Jesus batizaria a gente com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E aqui nesse texto, irmãos, o Espírito Santo, ele representa a graça salvadora de Cristo Jesus. Diga, o Espírito Santo, ele representa a graça salvadora. Quando recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a garantia de salvação. Então, hoje, quando uma pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo vai morar dentro dela. O Espírito Santo acessa a casa dela. Não é apenas um ato simbólico de levantar as mãos, não. O Espírito Santo adentra o coração dela, a alma dela, e ali ele começa trabalhando, ele começa expondo, ele começa brilhando, colocando fogo. E o fogo aqui nesse texto, ele representa também a palavra de Deus. Porque a palavra, irmãos, é o suficiente para nos mudar a vida, é verdade. Só que, quando a gente analisa o Antigo Testamento, as letras, as escritas, Deus nos deu como algo suficiente para mudar a nossa vida. Mas pela nossa imperfeição, a letra não ganhou vida em nós, mas a letra ganhou acusação. A letra ganhou morte em vez de vida. E por isso o Senhor enviou a nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guia dia a dia, fazendo o quê? Nos lembrando. Na conferência a qual aconteceu semana passada, eu recebi uma revelação de Deus aqui, não estava escrito, foi aqui, de que o Espírito Santo não nos acusa. Aí, o Espírito Santo me acusou, pastor, ele está me acusando. Não acusa, isso aí é papel do diabo, não é do Espírito. O Espírito Santo sempre compartilha a opinião dele. Ele sempre fala o que ele acha para você. Ele diz assim, não estou gostando disso não. Eu estou gostando do seu pensamento, não estou gostando do que você está fazendo, eu não estou gostando, não. Então ele compartilha. E esse compartilhar é lembrar, porque ele fala o porquê que ele não gosta. Ele não fala assim, não gosto, para de fazer. Ele fala assim, não, isso não é legal. Isso pode piorar o seu estado de vida. Isso vai te levar à destruição. Então ele compartilha. E hoje o Espírito Santo também, além de nos lembrar, ele sempre traz novas revelações. Mas a palavra, ela é o suficiente para nos libertar. João 8,32 vai dizer, e conhecerão a verdade, e a verdade os... Como que é? E conhecerão a... Então se alguém não é liberto, é por quê? Porque está faltando verdade. Está faltando ele conhecer a verdade. E conhecer a verdade, irmãos, não é conhecer a religião. Conhecer a verdade não é fazer parte de um clã. Aleluia. Conhecer a verdade é conhecer alguém. Será qual foi o seu encontro? Será que você se encontrou apenas com a instituição Igreja Bíblica Ágape? Ou você se encontrou com alguém que se chama verdade? Porque essa verdade é alguém. E quem é essa verdade? Quem sabe quem é essa verdade? Jesus é a verdade. A verdade não é algo, mas é alguém. E este alguém é o nosso amado Cristo. João 16,13 vai dizer, mas quando o Espírito da verdade, olha só. Aleluia, Jesus. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a
toda a verdade, irmãos. Escute, o texto não está dizendo que ele nos ia guiar para a verdade, ou ele nos ia guiar com a verdade. Mas ele está falando que ele nos ia guiar até alguém. Sabe por que nós não somos transformados? Sabe por que a nossa vida não muda? É porque a gente conheceu Cristo, porque alguém falou dele, mas agora você precisa se aproximar dele. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo aí, irmãos? Você precisa se aproximar. Não basta apenas você levantar a sua mão e dizer: ó, agora eu faço parte da lei de crente, agora eu sou crente. Você precisa agora, vem aqui, Gleice. Você é a minha verdade, tá, Gleice? Pode ficar aí, Gleice, você é Jesus. Jesus grande esse aí, né, não, gente? Meu Deus do céu. Então o texto está dizendo que o Espírito, quando ele viria, ele nos iria guiar a toda a verdade. Então ele ia me aproximar da verdade, porque eu não sou transformado aqui eu não consigo ser transformado. Longe de Jesus eu não consigo ser santificado. Para mim ser santificado eu preciso me aproximar da verdade. Aleluia! 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 E sabe o que é interessante, irmãos? Porque muitos têm medo de se aproximar de Jesus. Eu vou precisar ficar igual louco lá? Vai, bispo, vai precisar ficar igual louco. Porque não tem jeito, irmãos. Eu vou precisar ficar pulando, se o Espírito Santo te pegar, vai. Qual o problema? Você pulava lá no mundo cheio do capeta, por que você não pode pular aqui cheio de Deus? Não. A gente se escandaliza, irmão, quando a gente vê alguém marchando, pulando, fala: meu, precisa, porque agora ele não está cheio do mundo, mas ele está cheio de Deus. E cheio de Deus nós podemos pular, gritar, saltear, porque isso significa que eu fui até o encontro dele. Aleluia! Mas quando o Espírito Santo vier, ele os guiará toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir, e lhe anunciará o que está por vir. João 6,36 diz: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão. E por que você não está livre ainda? Isso é uma afirmação. Isso é uma afirmação. Durante anos, verdadeiramente, eu passei preso dentro da igreja, irmãos. Cantava, louvava, por graça e bondade de Deus, mas eu estava preso, porque eu precisava de um encontro com Jesus. Eu conhecia Jesus, é verdade. Eu já tinha ido várias vezes ao encontro de Jesus, mas várias vezes eu também me afastava de Jesus. Mesmo dentro da igreja eu corria dele. Corria, pastor, corria. Sabe por que eu corria? Porque quando ele queria mexer eu não deixava. Quando Jesus queria expor o meu pecado eu não deixava. Quando Jesus queria expor a minha fraqueza para me limpar, para fazer uma cirurgia no meu espírito, eu corria. Porque a verdade significava me expor. Mas chegou um dia que Jesus falou assim: ó, agora você não me escapa. Jesus me colocou dentro de um quarto sem porta, sem janela. Falou: agora você é meu. Agora eu vou encontrar com você e você vai encontrar comigo. E naquele dia, o fogo do Espírito ardeu. E eu me lembro que um pastor estava pregando. Já estava ali mais de 2 horas e meia pregando, quase 3 horas.
E eu não vi a hora dele convidar para vir à frente. Meu coração estava tão desesperado, porque o Espírito Santo estava queimando dentro de mim, falando realmente de quem eu era e como eu poderia ficar livre daquilo que estava me aprisionando. E aí o irmão estava pregando e estava testemunhando, falando do testemunho. E eu falava: Deus, esse irmão vai chamar, esse pastor vai chamar a gente quando lá na frente? Quando que ele vai chamar? E ele demorou, viu, irmãos? Meu coração desejando ir lá na frente, desejando ajoelhar no altar, desejando deixar aqui. E o cara demorou. E aí na pregação ele disse: calma, já vou chamar vocês para vir, mas calma que eu tenho que concluir aqui. Quando ele concluiu, eu saí correndo, disparado. Eu falei: não, eu quero abandonar isso hoje, eu quero deixar isso hoje, eu quero ficar livre disso hoje. E naquele dia, eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com o meu Cristo. Porque o Espírito Santo estava queimando dentro de mim, falando assim: agora é o basta, agora é o dia, hoje é o dia. E aí na hora, escute bem, na hora, eu me lembro que o pastor Emerson, ele olhou para mim e falou assim: você quer ser totalmente curado, liberto? Eu falei: quero. Eu estava chorando, quero. Ele falou: então você tem coragem? Na hora que ele falou: você tem coragem, eu falei: tem não. Oxe, foi verdade? Eu falei: tem não. Ele falou: você não tem coragem? Eu falei: pastor, tem não. Ele falou: você tem coragem de confessar o seu pecado? Aí eu falei, pensei comigo: está todo mundo aqui, bispo. Está todo mundo aqui, agora como é que eu vou fazer esse negócio, Jesus? E tinha uma trupe, a gente estava em 12, né, bispo? Estava em 12 pessoas. E eu falei: como é que eu vou falar? Como é que os meus pastores, meus discípulos, meus amigos vão me olhar agora? E aí ele olhou para mim: pastor Rodrigo, você tem coragem? Na hora minha perna balanceou e eu falei: tem não, pastor, me ajuda que eu não tenho coragem. Eu falei: não pode, falei, irmão, negociei com o pastor ali no altar. Eu falei: não pode ser só para você? Ele disse: não. E foi tão revelador que ele disse: sabe o que ele disse para mim? Não, sabe por quê? Porque você já fez isso. Você já confessou várias vezes aos homens e você foi liberto. Você precisa confessar a assembleia. E aqui significa assembleia. E eu disse: meu Deus, e agora? Mas o Espírito queimava, irmão. O Espírito queimava dentro de mim, dizendo: não, vai lá, você é forte, você é corajoso. Eu falei: sou nada. Na hora eu lembrei de Gideão. Sabe Gideão, quando estava lá todo cagado lá, né, malhando trigo lá, se escondendo, né? Aí o anjo aparece e fala assim: ei, varão valente. Ele diz: sou nada. É você que vai vencer a guerra? O quê? Eu? É você que vai libertar os seus... Não vou nada, Jesus. Eu sou o menor da casa do meu pai. Mas eu senti o Espírito Santo queimar dentro de mim e falar: vai, hoje é o seu dia de romper. Hoje é o dia que eu decidi te confrontar e te afrontar em amor. E ali, com muita dificuldade, eu falei: vou confessar. E aí eu gritei, irmãos. Primeiro eu chamei meu bispo, né, bispo? O bispo nem conseguiu me segurar, irmão. Coitado do bispo. Eu falei pro Emerson: antes de eu confessar, eu preciso confessar pro meu bispo. Ele falou: então chama o seu bispo tá aí? Eu falei: tá. Aí chamou o bispo Paulo veio. Quando o bispo Paulo me abraçou, irmão, minha alma gritou lá de dentro. Eu nunca esqueci esse momento, porque escute algo tão poderoso nessa manhã. O seu encontro com Jesus, ele quebra todas as algemas que prendem a sua alma. E naquele dia minha alma gritou, sendo livre na presença de Deus. E eu gritei: o bispo falou: calma, digo, que ele estava tentando me segurar. Aí foi nós dois pro chão, pum! E aí eu levantei, depois do abraço, depois do consolo do meu pai, eu me levantei, e aí eu virei para toda a congregação e eu disse: irmãos, eu quero pedir perdão.
porque eu era isso, e fui falando, e fui chorando, né? Porque não tem jeito, você vai entregando, eu fui falando e fui expondo. Mas quando eu saí de lá, irmãos, eu senti a minha alma livre. A ti, Senhor, escute. Nós fomos dormir, fomos para o dormitório. Cheguei no dormitório, agradeci muito a Deus. Tinha 2 amigos, né, aqueles amigos, até hoje eu tenho amizade com eles. Um é do Rio de Janeiro, o outro é do Pará. E dormi. Quando eu dormi, eu tive um sonho, a confirmação de Deus de que naquele dia não tinha sido um dia qualquer. Eu tive um sonho que eu estava num casebre, e aí chegava Bispo Paulo, Pastor Marivaldo e Pastor Anani. Agora os bispos, né? Bispo Marivaldo, Bispo Anani. Eles chegavam e eu estava nesse casebre, né, preso por uma pessoa. Eu estava num canto e aquela pessoa, ela me colocou num canto e ela disse: você não vai sair daqui. E eu me lembro que esses 3, né, apareceram no meu sonho e estavam num carrão, viu, Bispo? Estava num carrão. Talvez Deus vai te dar ainda esse carro, porque é um carrão mesmo, né? Eu acho que nem foi inventado ainda, porque eu não vi por aí, não, irmãos. Vai vir, é carro novo, viu? Em nome de Jesus. Era um carrão muito grande, um carrão assim. E aí Marivaldo, Anani desceu e o bispo. E aí foi incrível, irmãos, que eu senti no sonho todo o cuidado de Deus. A bispa Anani ficou na porteira assim do casebre, tinha um arame, ela ficou bem na entrada do casebre. O Marivaldo entrou até a porta e o bispo foi até dentro do casebre. E o bispo foi lá dentro, pegou a minha mão. E aí aquela pessoa que representava o diabo, ele disse: você não pode fazer isso. E o bispo nem falava com o diabo, pegou na minha mão e falou assim: vamos, meu filho, chegou a hora de você ficar livre. E aí me saiu puxando. E irmãos, quando o bispo me saiu tirando desse sonho, eu tinha muito medo. Não havia em mim capacidade de sair sozinho. Não havia capacidade em mim de sair sozinho daquele lugar. E aí o bispo tomou a minha mão e foi me retirando, foi passando pelos cômodos do casebre até me pôr para fora. Quando me pôs para fora, o Marivaldo ficou à minha retaguarda, porque o Espírito veio me seguindo e o Espírito dizia assim: eu vou pegar ele de volta. Eu vou pegar ele de volta. Aí o Marivaldo falava assim: não, né? E cada não que o Marivaldo falava assim, o Espírito ia se afastando, né? E o Espírito não conseguia se aproximar, e ele foi me tirando. Aí eu entrei no carro, o bispo entrou, o bispo falou assim: Nani. E a Nani, irmãos, tinha uma posição, não era a Nani, era a Nani glorificada, Marivaldo, porque a Nani tinha uma posição de tão valente assim. Eu falei: rapaz, que a mulher pegar o diabo, vai torcer o pescoço dele, vai dar uma giravolta e lançar no abismo, porque o olhar da mulher era um olhar gigante assim, bispa, né? A Nani não se mexeu, irmãos. A Nani não falou um ar. Mas a pressão da presença daquela mulher no meu sonho afastava o mal. Eu acho que eu nunca contei nem para Tecília esse sonho. E aí eu entrei no carro. Aí após o bispo entrar, Marivaldo entrar, a Nani ficou na cerca. A Nani não entrou no carro. Porque aquele anjo que representava ali, a Nani representava aquele anjo, ele ficou proibindo o diabo de se aproximar ou perseguir para onde Deus iria me levar. Irmão, mas o diabo ficou tão irritado que ele começou a pular. Ele disse: eu vou pegar você de volta, eu vou pegar você de volta. E aí eu só vi que eu fui embora. E aí o bispo dirigiu e eu acordei. E aí o Espírito Santo falou para mim: eu não te falei que eu te fiz livre hoje? Hoje
eu não saí, escute, eu não saí daquele lugar porque eu quis sair. Por isso que você precisa do fogo, irmão. Sabe esse lugar que você está? Sozinho você não vai conseguir. Mas o Espírito que está em você irá te levantar, tomar você pela mão e te mostrar um destino novo. Aleluia! Porque somente Ele pode fazer isso. Irmão, agora escute. De lá para cá, nunca mais eu fui o mesmo. A minha vida foi totalmente mudada e transformada. Aquilo que eu resistia, aquilo que eu lutava, que eu gemia, que eu chorava, acabou. As pressões que o mundo, que o diabo me causava, acabaram. A tentação, ainda a perseguição existe, claro. Mas como diz a palavra, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas esse sonho se tornou tão real para mim, porque naquele dia eu tive um encontro com a verdade. A verdade que a psicologia não pode te dar. Ela te ajuda, mas ela não te dá. A psicologia e a medicina vai dizer que não há cura para depressão, para síndromes, não há cura. Você vai ter que lutar a vida inteira. Mas o meu Jesus diz que há cura. O meu Jesus diz que há cura, porque você precisa se encontrar com a verdade. Quando você se encontrar com a verdade, a cura virá. O milagre vai acontecer, porque a verdade te libertará. Aleluia! Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu quero perguntar nesta manhã, o Espírito já veio? Sim ou não? Então responde forte, diga sim! Então por que é que estamos ainda, não estamos andando até a verdade? Por que você está aceitando essa miséria que está acontecendo com você? Por que, irmãos, que você está aceitando essa vinda, minguando você, destruindo você, deixando você apático? E você está achando que foi Deus? Escute, hoje eu vim como profeta do Senhor para dizer que essa vida que você vive não é Deus que escolheu. Eu vim para dizer que há possibilidade de mudança de vida. E que Ele tem algo muito mais excelente, muito mais significativo a você. Aleluia! Nós não conseguimos, irmãos, é fato, nós não conseguimos andar 100% na verdade. Seria muito bom, mas ao caminhar ao encontro da verdade, ao encontro de Jesus, nós seremos transformados. E aqui é o segundo ponto. O primeiro é que nós fomos ao aceitar Jesus, nós somos purificados, nós somos santificados. Agora, o segundo é que a gente precisa continuar caminhando até a verdade, até encontrar a verdade. Talvez você me diga, mas bispo, eu conheço toda a Bíblia, eu conheço a verdade da palavra de Deus, mas ainda assim não consigo romper. Eu já li todos os textos que me falaram, já orei, já jejuei. E o fato, irmãos, não é apenas que você precisa ler. Porque como diz a Tecília, né? Porque eu sempre falo errado. Eu falo que a gente tem que ler a Bíblia de cabo a rabo. Você não é animal, é de capa a capa, menino. Então nós temos que ler a Bíblia, claro, de capa a capa. E tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, irmãos, e não tem a vida transformada. Algumas religiões lê a Bíblia em todas as suas reuniões e não tem vida do Espírito. Então o fato não é ler a palavra. Isso não será suficiente para transformar a sua vida. Agora você precisa crer e aceitar a ajuda do Espírito Santo. Nesta manhã você está disposto de aceitar a ajuda do Espírito Santo? Sim? Você tá disposto? Então não resista à voz do Espírito. Não resista, irmãos, à voz do fogo que queima dentro de você.
Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pastor, eu não consigo. Por que você não consegue? Me detalha, me conta, por favor. Porque eu tenho um segredo para revelar para você. Deixe o Espírito Santo te ajudar. Ele nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe sua oração? Eita Jesus! Sabe a sua oração? Eu não aguento mais. Isso não é oração, irmãos. Isso é oração? Você fala para Deus que não aguenta mais é orar, irmãos? Não, isso é reclamar. Isso é não aceitar o propósito que Ele te chamou para vivenciar. E sabe por que você está passando por esse ciclo? Porque você está sujo. Então o lavar dói. Sabe bucha? Já tomou banho de bucha? Eu já tomei banho, irmão. Quando eu era criança, eu acho que com os 8 anos, eu estava tão sujo que minha tia me deu banho com aquela bucha de lavar. Sabe lavar roupa, aquela bucha de tanque? Rapaz, tinha crosta. De lavar roupa, né? É escova, né? Mas eu chamo de bucha também. Sabe que parece folha, parece vassoura piaçava, né? Que esfrega-se os couro, onde passa fica vermelho. Eu tomei banho com aquela bucha, irmão, pra você ver como o menino estava limpo, hein? Então, às vezes, você está tão sujinho que Jeová está precisando usar escova em você. Você precisa ser limpo, irmãos. Sabe por que o evangelho está distorcido? Porque é um monte de gente suja que não quer se limpar, querendo falar do reino. A gente precisa se limpar. Porque se limpando você vive o evangelho. E a sua palavra, existe vida nela porque você está vivendo ela. Não porque você está querendo ser algo, mas porque você está vivendo a palavra. Você está sendo limpo, você está sendo restaurado pela palavra. Quando somos santificados pelo Espírito Santo e permanecemos caminhando para a verdade, logo estamos preparados para evidenciar o fogo. Irmãos, escuta, toda movimentação fora da santidade é fogo estranho. Aí eu pequei, eu falo um xarabacaia, é fogo estranho. Porque o seu falar em línguas tem que te transformar, porque a palavra diz que falar em língua edifica a si mesmo. Então como é que você está sendo edificado se você não sai do pecado? Isso é fogo estranho. Tem que mandar Jeová te mandar outro fogo. Um fogo que te joga no chão, um fogo que te transforma. Um fogo que quando você levantar, se levanta limpo, liberto e transformado. E sabe o que Deus vai falar muitas vezes para nós? Não é fique de pé, é desça um pouco mais. Você quer ser transformado? Desça! Vai até a casa do oleiro, para que o oleiro te coloque nas mãos e te quebre, porque esse vaso não dá para fazer nada com ele. Ele precisa fazer um vaso novo. Porque os problemas esburacou o vaso. Os grandes oleiros vão dizer que quando o vaso sofre apenas algumas rachaduras, tenta se consertar ele com barrela. Faz ali um barro com sal, se eu não me engano é isso que eu aprendi há muitos anos atrás. E ali passa na rachadura do vaso a barrela e manda ele para o fogo novamente para experimentar o vaso. Se ele não rachar, tá bom. Mas se ele rachar mesmo com a barrela, ele precisa ser quebrado e refeito. Então, para você melhorar, não é você se levantar e falar, eu exijo que o Senhor faça alguma coisa. Não, é descer e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu preciso de Ti. Eu quero continuar a caminhada, mas eu não tenho conseguido encontrar força em mim mesmo. Então me faça achar força em Ti. Espírito Santo ao qual os pastores ministram, Espírito Santo ao qual os bispos ministram, Espírito Santo que tanto fala, se revela a mim. Eu estou aqui, eu preciso de força e Ele vai te dar força. Então somente vivendo a santificação, aí no encontro da verdade é que a gente pode evidenciar o fogo, irmãos.
O verdadeiro fogo. E aqui está o terceiro segredo do porquê precisamos do fogo. Diga comigo, o primeiro ponto é a santificação. Esse é o primeiro ponto. Nós somos santificados. O segundo ponto é ir até o encontro da palavra. E o terceiro é o fogo, é a evidência do fogo. Atos capítulo 2, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Palavra poderosa, não é não? E qual o significado de poder aqui? Qual o significado? Não, pastor, eu quero lá dançar. Não é apenas isso. O significado de poder aqui nesse texto é ter influência. Você é influente, irmão? Hein? Você tem alguma influência? Porque a Bíblia está dizendo que Ele vai nos dar poder, ou seja, Ele vai nos dar influência ao ser cheio do Espírito Santo. Ao ser cheio do Espírito Santo, o poder significa também possuir capacidade de fazer algo. Ah, não quero fazer nada na igreja não. Então você não está cheio do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo procura, fala assim, o que tem para fazer aí? O que tem para fazer? Eu preciso fazer alguma coisa, Camila. Fala o que tem para fazer, Camila. O que eu posso servir? Quem está cheio do Espírito Santo, irmãos, ele quer, porque ele recebeu a capacidade de fazer algo. Então ele necessita fazer algo. E quem recebeu o poder, quem recebeu o Espírito Santo, também recebeu o poder de ser capaz. Diga comigo, ser capaz. Então o tal do não consigo não serve para crente cheio do Espírito Santo. Todo desafio que Deus te der, ainda que não há uma arrogância, uma prepotência de falar, não é esse questão de ser capaz. É o ser capaz em Deus, dizer, não, eu topo o desafio. Não, eu vou cumprir a minha chamada, eu vou cumprir o meu propósito. Pastor, bispo, não, eu não sei não, mas eu vou me esforçar. Ele te faz capaz. Mas a gente, irmãos, escute aqui, olha para mim. A gente sempre começa dizendo não, é não para Deus, não, eu não posso, não, eu tenho medo, não, eu não consigo. Peraí, você foi cheio do Espírito Santo, e esse Espírito diz que ele lança fora todo medo, ele te faz alguém capaz. Então qual que é o desafio, irmãos? Qual que é o desafio que Deus tem te dado? E eu não estou falando apenas um desafio ministerial, eu estou falando dos teus próprios sonhos. Às vezes Deus te faz sonhar com algo e você mesmo boicota o seu sonho. Se olha e fala assim, mas nunca vai acontecer. Perdeu. Porque Deus te deu um espírito capaz. Ele colocou dentro de você alguém que te faz capaz. Sabe todas as impossibilidades que você enxergou? O Espírito que habita em você faz tornar tudo possível. Mas você precisa crer nisso. E para que ser cheio do Espírito Santo? Para que ter poder? Jesus afirma no texto que era para te fazer testemunha de Jesus. Será que você é testemunha de Jesus? Não estou falando testemunha de Jeová, não. Estou falando testemunha de Jesus, irmãos. Será que os seus vizinhos vê você como uma testemunha de Jesus? Ou vê você só se lamentando? Eu não sei se você já se deparou, já encontrou gente doente que não é cheia do Espírito Santo? Porque gente doente, cheia do Espírito Santo, irmão, fala da cura, fala, não, eu estou doente, mas Deus vai vir com a resposta. Eu estou crendo que Deus vai usar, que o remédio vai fazer efeito, alguma coisa vai. Mas crente cheio de doença fica competindo a doença. Crente sem o Espírito Santo fica competindo, fala assim, eu estou com dor no dedo. Não, irmão, a minha dor está no dedo, subiu para o joelho e agora está na batata, está tomando conta da minha. Não, a minha está pior, a minha subiu até a cintura. E vai só, parece que é gente que gosta de ficar doente, irmão. É gente para falar assim, que eu estou tão ruim, que é melhor você morrer. É melhor você morrer. Não, crente cheio do Espírito Santo fala assim, realmente eu estou com dor, mas vamos orar aqui.
Vamos orar aqui que Deus pode vir com a cura agora, amém? Vamos orar? Agora não, um bando de crente competindo doença, irmão. Misericórdia, Jesus, tem de misericórdia, porque essas pessoas não servem o mesmo Deus que eu sirvo, não. Não, pastor, eu tenho diabetes, eu tenho isso, você não tem nada, você só sofre dessas enfermidades. Para de tomar propriedade da doença, a doença quer ir embora, você está segurando ela. Porque você diz, eu tenho, só tem aquele que é dono. Ou não? A gente diz, eu tenho quando a gente tem um carro, tem uma casa, tem dinheiro, tem saúde. Não, agora eu tenho, mas eu tenho diabetes. Ainda fala com orgulho. Você sofre de diabetes, meu irmão, para com isso. Você sofre de alguma enfermidade, mas você não tem ela não, porque ela não é sua, ela não nasceu com você, e da mesma forma que ela apareceu, o nosso Deus pode mandar ela ir embora. Aleluia, aleluia. Agora fala, continua falando assim, eu tenho, que ela vai ficar aí. Aí você vai falar assim, oh Deus, por que todo mundo foi curado e eu não? Ele falou, você sempre gostou da diabetes. Você sempre gostou, falou, é minha, Senhor, eu tenho a diabetes. Deixa a diabetes embora, irmão, em nome de Jesus. Deixa. Palavra de Deus para o seu coração, escute, talvez não, Deus está me usando para você largar a diabetes. Agora, claro, se cuide, então vamos você falar assim, ó, agora eu estou livre, vou comer tudo que não pode. Calma. Mas mude a sua fala, mude o seu coração, mude a sua mente no nome de Jesus. Ah não, pastor, eu tenho câncer. Que você tem câncer, irmão? Você sofre. Você não tem isso não, no nome de Jesus. Você tem uma vida santificada, poderosa na pessoa de Cristo Jesus. Um monte de gente que se diz espiritual, tomando posse das enfermidades, sendo que a Bíblia vai nos dizer que nosso Cristo já levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Agora, como ele pode sarar alguém se você está se apropriando? Se apropria de dinheiro, irmão. Olha lá quando não tem, fala assim, eu tenho dinheiro, eu tenho muito dinheiro, eu tenho dinheiro, né? Quem sabe o dinheiro aparece. Agora não ficar se apropriando de doença. Meu Deus do céu. Então, como testemunha de Cristo, pare de competir doença. Porque talvez o irmão do seu lado, que talvez é católico, é espírita, é umbandista, é kardecista, vai falar assim, rapaz, eu oro aqui para os meus exus, meus caboclos aqui, para poder tirar a enfermidade, aquele crente só vai se apropriando das enfermidades. Eu faço até um trabalhinho aqui, tomo uns banhos para ficar livre da enfermidade, né? Porque eu quero, o crente não, eu tomo posse, é minha. Eu acho que eu vou fazer um trabalho para ajudar o crente. Você acha que é brincadeira? Eu já vi isso. Eu já vi espírita fazendo trabalho para ajudar crente, porque o crente estava tão desesperado. Já ia fazer uma macumbinha para te ajudar, irmão. Tem de misericórdia de nós, Senhor. Ainda bem que nós servimos um Deus vivo e todo poderoso, Senhor. Escute só. O pastor Benny Hinn, no seu livro Bem-vindo Espírito Santo, ele disse que a obra do Espírito não é apenas interior. A gente fala muito, não, é de dentro. Claro que é de dentro para fora, isso é transformação. Mas não é apenas interior, é também exterior e superior. Isso é tremendo, irmãos. A obra do Espírito Santo, ela é interior, ela é exterior e ela é superior. Tremendo. Olha só o que esse homem diz. Externar, olha só, aqui foi acréscimo meu mesmo. Externar, né, não é fazer-se cheio do Espírito Santo. Não, vou externar o Espírito Santo. Não, isso não é se fazer espiritual. Externar o Espírito Santo é ser cheio do Espírito. Ser cheio não, eu tenho que demonstrar que eu sou espiritual. Eu tenho que demonstrar que eu sou cheio de dons, tenho visão. Não preciso demonstrar nada, eu só preciso ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos do fogo para sermos conduzidos até Deus e preparados para servir.
todas as vezes que trabalhamos em unidade com o Espírito Santo, Ele abre os portais do céu. Por isso que a obra é interior, exterior e superior. Porque quando a gente se alinha ao Espírito Santo, o Espírito Santo traz a obra superior do céu. Ele abre os portais do céu, trazendo o céu para a terra. Assim todas as barreiras entre nós e o Senhor são removidas. E a gente pode viver uma atmosfera sobrenatural de milagre. Ninguém vive milagre porque quer, irmãos. A gente vive milagre porque o Espírito Santo abriu o céu para nós, fez acessível. E como saber se ele entrou em minha vida? Como você sabe se o Espírito Santo entrou na sua vida? Ninguém precisa avisar você quando ele entrou. Você vai simplesmente saber. Você irá sentir a experiência e o surgimento repentino de um poder que é diferente que tudo que você já conheceu. Ninguém fala assim, agora você recebeu o Espírito Santo. Não. Na hora que ele te tocar, você vai saber. Porque nenhum homem pode conduzir você. Nenhum homem pode falar assim, não, agora você foi tocado. Não. Você vai sentir o toque do Espírito Santo. Você vai sentir o fogo dele. Você vai sentir a aproximação do nosso Espírito, do Espírito Santo de Deus. No livro O Maior Avivalista, o bispo Rodrigo escreveu que o Espírito Santo lhe dá poder para pregar o reino de Deus. Precisamos ter ousadia ao falar da palavra do Evangelho de Cristo, pois este era o objetivo de Jesus ao chamar de minhas testemunhas. Alguém que testemunharia não apenas falando do reino dos céus, mas que se tornaria participantes e realizando as mesmas obras que Jesus. Então, o poder do Espírito é para trazer evidência de que a gente não está falando de uma religião, porque uma religião não traz cura, uma religião não transforma, uma religião não liberta. O único que faz isso é Jesus Cristo de Nazaré. Então Ele te batiza com fogo para que você possa exercer isso. O pastor Reinhard Bonnke, falecido em acho que 2020, em seu livro O Espírito Santo e a Revelação e a Revolução, diz que precisamos pregar o Evangelho com paixão. Irmãos, o Evangelho tem que ser pregado com paixão. Seja aqui no altar, seja nas ruas. Sabe por que a gente não está convencendo as pessoas lá fora? Porque lá fora não tem paixão. Quando lá fora a gente tiver paixão de falar de Jesus, a gente tem medo. A gente tem medo de ser criticado. A gente tem medo de zombar. A gente tem medo de ser lançado pedra contra nós. Escute, se isso acontecer, você não vai ser o primeiro não, querido. Você vai ser um dos milhares e milhares e milhares e milhares de discípulos que foram apedrejados. Você vai ser os milhares e milhares e milhares de discípulos que foram ridicularizados. Mas é preciso falar com paixão. Eu vejo tanta gente falar com paixão de futebol. Não, meu time. Você viu lá meu time? É uma paixão. Você viu lá o jogo de lance lá, que eu nem sei falar direito? A gente fala com paixão de futebol. A gente fala com paixão das nossas formações acadêmicas. Mas e a paixão de falar do Evangelho? A gente precisa fazer com paixão. Ele afirma que Deus, olha só o que o homem afirma, irmãos. O pastor Reinhard Bonnke afirmou que Deus é positivo e vigoroso. Bispo, eu fico imaginando Deus quando Ele derrama da sua glória na igreja. Me dá uma cadeira aí, Gleice, por favor. Vem aqui, Camila, por favor. Vem aqui, traz sua cadeira. Você vai apresentar Jesus, né? Porque agora não está só Jesus, Deus no trono, né? Deus está no trono e Jesus à sua direita.
Vem Eliúde, a Eliúde vai ser o serafins. Queima aqui, minha filha, queima ao nosso redor. Tá com capa, você viu capa de anjo, rapaz. Aleluia. Aí está a igreja em adoração. Vamos adorar? Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Continue adorando. Tu és santo. Aí Deus está lá no trono, falando com Jesus, falando lá, tá vendo lá? Aí Deus manda o serafim se levantar. Continue adorando. A Bíblia fala que os serafins adoram. Deixa eu pegar. Nosso Deus é vigoroso, irmãos. E Deus manda Deus o poder lá para baixo, faz assim, ó. E aí a Bíblia diz que os serafins, ele tem uma adoração que consome. E aí os serafins vai passeando no meio da igreja, porque Deus ordenou ele que descesse. Ele começa a adorar, incentivando você. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Serafins vai passando, ele vai tocando, ele vai passando. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, é o Senhor poderoso, digno. Tu és santo, santo Deus, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. E os serafins passeiam no meio da igreja. Ele vai passeando e tornando o céu um só com a terra.
digno de... E o nosso Deus mandando glória, mandando glória, mandando glória, mandando glória, 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 glória. Oh, Senhor Deus, digno de louvor. Só a igreja, santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Ora mandara gashore alabara labasai, remanara bashore bakalama sere balamanarai, remakalama subeka mandara sore la manarasha. Você não está adorando sozinho, irmãos. Existe milhares de anjos adorando ao Senhor junto com você nesta manhã. Deus, Deus, oh Deus, Remaya Ramasobo Comandarasa, Demakaya Sogomondri la Mandara Shereba Kamandara Sobomoke Mandara. Digno de louvor. Amém. Pode sentar, estou terminando. Então, o nosso Deus é positivo e vigoroso. Suas palavras são dinâmicas e vibrantes. Tudo que se relaciona a Deus é vivo. E é vivo como? É vivo em amor intenso e ardente, expressando ou expresso pela sua glória. O pastor Reinhard Bonke, ainda em seu outro livro, em seu livro Os Dons e o Poder do Espírito Santo em Ação, ele vai dizer: a unção do Espírito Santo é plenamente bíblica. No Antigo Testamento, todos que serviam a Deus tinham que ser ungidos. E no Novo Testamento, essa prática é substituída pelo Espírito Santo para a vida de todo crente. Crente sem o Espírito Santo não tem vida. Você é um sepulcro craiado. Só tem morte aí. Então você precisa do Espírito Santo para gerar vida em você. Isaías 10, 27 vai dizer: e acontecerá que naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da... Então você precisa de unção, irmãos. Tem unção aí? Porque só a unção despedaça o jugo. Você tem sentido o peso do mundo, o peso do sistema, o jugo da nação? Você tem sentido o peso e o jugo do seu pecado? Satanás tem causado isso? Existe uma unção que despedaça tudo isso. Irmãos, e eu achei tremendo o paralelo que o Espírito Santo me trouxe com Salmos 23, bispo. Põe para mim. Diga assim comigo: nada é por acaso. Jesus, escute, Jesus já sabe todas as palavras que vão ser ministradas daqui até dia 31 de dezembro. E olha o paralelo que nós temos do Salmo 23, do verso 5, olha só. Olha o que diz: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me unge
Tu me honra, melhor dizendo, e unge a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice. Esse ungir, irmãos, aqui é unção. O salmista Davi estava dizendo assim, prepare os meus inimigos. Vamos fazer um banquete para eles. Porque naquele exato momento, o Senhor despedaçará todo o jugo do meu inimigo contra mim, à vista deles. E por isso que ele diz, tu me honras. Aonde me honras? Com quem? À frente dos meus inimigos. E ao ungir a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice, é quebrado todo o jugo, porque o óleo aqui é a unção. Então, quando você está declarando o Salmo 23, verso 5, você está declarando que toda perseguição espiritual, todo levante do diabo, todos os problemas, o Senhor irá te honrar, porque Ele irá ungir você com a unção, e a unção despedaçará todo e qualquer jugo. O jugo da enfermidade, o jugo do pecado, o jugo da mentira, o jugo do engano, o jugo da incapacidade. O Senhor irá quebrar todo o jugo. Sabe para quê? Para que você se torne livre. E se tornando livre, você se fará testemunha de Cristo Jesus. Fique de pé nesta manhã. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Tem jugo aí, irmãos, na sua vida? Tem? Porque o Senhor começou a ministração dizendo que você estava dando desculpa, e você estava dando desculpa por causa de jugos que estavam vindo sobre você, ou que estão sobre você. Mas o Espírito, que é fogo, Ele quer queimar esse jugo. Eu não posso forçar você a tomar uma decisão, porque quem precisa fazer isso, não forçar, mas te convencer, é o fogo, é o Espírito Santo. A palavra foi ministrada. Agora você precisa tomar uma decisão. Qual decisão, pastor? De deixar com que o Espírito Santo te ajude. Deixar que esse fogo não seja apenas de movimento, mas de transformação. Eu não quero ser conhecido como o bispo que mais pula. Eu quero ser conhecido como o bispo que foi transformado pela pessoa do Espírito Santo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e sempre digam como o bispo Rodrigo mudou, como o Rodrigo vem mudando, como Deus vem acrescentando. É isso. Porque se Ele estiver comigo, Ele não causar mudança, logo Ele não está. Então nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Enquanto nós adoramos, escute a voz do Espírito. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não dê mais desculpa. Faça um compromisso nesta manhã com Jesus. Deixe Jesus te batizar com o Espírito Santo e com fogo nesta manhã. Deixe Ele santificar, deixe Ele te guiar até a verdade, e deixe Ele trazer a evidência do fogo a você. Amém? Então nós vamos adorar, e se você quer fazer esse compromisso, venha. Pastor, mas eu já sou crente há tanto tempo. Mas você estava vivendo fogo estranho? Irmãos, escute. Eu não preciso estar na sua casa, mas Deus está. E se você acha que as suas atitudes não é fogo estranho, você está enganado. Eu sei que essa palavra hoje é difícil, porque, como eu disse, precisa de coragem.
E talvez você e o Espírito Santo está falando com você e você está assim, eu estou sem coragem. Como eu disse aqui. Estou sem coragem, pastor. Mas Deus está dizendo, eu quero virar a minha chave em você hoje. Deus não quer mais que você viva fogo estranho. Ele quer que você viva a realidade, a evidência do fogo. E a evidência do fogo significa transformação total. Essa chave precisa virar na sua vida. E o confessar isso, vir aqui à frente, é ajudar o processo do fogo. É dizer, eu tenho coragem. Eu tenho coragem de ser ridicularizado pelos meus amigos lá fora. Eu tenho coragem de falar que eu não sou isso que as pessoas pensam que eu sou. Eu tenho coragem. É preciso de coragem. Mas como eu disse, eu não estou aqui para te constranger e para te forçar a vir aqui. Porque senão não vai haver a transformação real que precisa. A sua transformação ela acontecerá quando você decidir de todo o coração não viver mais uma mentira e não dar desculpa mais ao Senhor. Nós vamos adorar.